E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Blitz do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar ensinando como gerar parcelas e as salvar no nosso banco de dados. Então este arquivo é um arquivo que eu já havia criado em um vídeo bem antigo do canal, porém ele só gera as parcelas. Então nesse vídeo eu vou estar ensinando como, a partir das parcelas geradas, como salvar no nosso banco de dados, para que em um próximo vídeo eu ensine a vocês a efetuar o pagamento. Ou seja, conforme seja efetuado o pagamento, ele vai dando baixa nas parcelas. Então nesse vídeo, obviamente, primeiramente a gente precisa pegar essas informações e salvar no nosso banco de dados. Então vou demonstrar aqui para vocês o funcionamento de como vai ser o nosso vídeo, para que você assista o vídeo até o final. Então vou executar aqui o nosso formulário. Então, esse é o nosso gerador de parcelas, aonde eu informo a quantidade de dias que eu quero colocar entre uma data e outra. Por exemplo, eu vou dizer aqui que eu quero parcelar em 30 dias. Vou informar a quantidade de parcelas que eu quero parcelar, o valor. Posso clicar nesse spin button, ele vai, observe, autonumerando, ou simplesmente eu posso vir aqui e digitar. Eu informo aqui os juros, se eu quiser aplicar juros a essa parcela. Aqui eu vou colocar os juros de 5%. Eu informo a data que eu estou realizando essa venda. E aqui eu informo o valor da minha venda. Então eu vou simular aqui que eu estou vendendo um produto, por exemplo, no valor de 1.200. E vou aplicar os juros de 5% sobre cada parcela. Ao clicar aqui em gerar parcelas, ele vai lançar essas informações aqui para esse list view. Observe, já gerou as minhas 12 parcelas, com a data da compra, a data que vai se vencer para o nosso cliente fazer o pagamento, já discriminado aqui os juros que foi aplicado e o valor final da parcela já aplicado os juros de 5%. Ou seja, o nosso cliente comprou aqui uma mercadoria de 1.200 e no final ele vai pagar 1.260. Entenderei a lógica? E ao clicar aqui no finalizar, ele vai salvar essas informações lá no nosso banco de dados. Ó. Vou dar um OK. Vou mostrar aqui para vocês o nosso banco de dados como é que ficou. Com o ID da compra, o intervalo de dias, a quantidade de parcelas. Observe aqui, ó, 1 de 12, 2 de 12, pois eu parcelei em 12 parcelas. Perfeito? Então tudo isso aqui a gente vai estar aprendendo nessa videoaula. Então eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. Temos diversos vídeos de diversos temas. E para que eu entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu gostei. Então, obviamente, como é o foco aqui do canal, a gente vai aprender a programação do botão finalizar. A programação desse botão gerar parcelas, eu vou deixar o link aí desse vídeo que eu ensinei a montar este arquivo. Então, nesse vídeo, vamos aprender a programação do botão finalizar. Então eu vou fechar aqui o form e vou apagar essas informações. Não tem problema eu não apagá-las, certo? Pois o próximo registro ele sempre vai registrar na próxima primeira linha em branco. Mas aqui eu vou apagar para que a gente faça os nossos testes desde o começo. Então, vou pressionar aqui a tecla Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Já que na nossa plataforma do Visual Basic Editor, eu posso pressionar a tecla Ctrl mais R ou simplesmente clicando aqui em exibir Project Explorer. Então aqui é o nosso projeto, está aqui o nosso formulário chamado parcelamento. Vou dar um duplo clique sobre ele e vou fechar aqui a minha janela do Project. Então, rapidamente eu vou explicar alguns controles aqui para vocês, já que vamos trabalhar via código Coelho. Então, no projeto da aula que eu disponibilizei esse arquivo, que eu vou estar deixando o link aí também, para que você assista a programação do botão gerar parcelas, ele não tinha esses dois objetos. Esses dois objetos eu adicionei para trabalharmos nesse código. Então, eu tenho um objeto aqui chamado txt_id2 e o meu txt_id. Esse daqui é o meu CMB dias. Aqui eu tenho uma txt chamada parcelas. Aqui é o nosso spin button, não renomeei. Txt juros. Txt data da venda. Txt total da venda. Txt valor parcelado. E esse é o nosso img finalizar, ou seja, que é uma imagem. E o nosso list view se chama lst parcelas. Vou clicar aqui no personalizado
só para que a gente verifique que eu tenho a coluna ID, a coluna parcelas, a data da compra, o vencimento, os juros, valor, ou seja, tenho 6 colunas. Sempre lembrando que a contagem das colunas do List View, diferente do List Box, começa de 1, perfeito? Então a minha coluna ID, eu não vou estar trabalhando com ela na hora do salvamento, então eu vou deixar ela com valor 0, perfeito? Então não estou visualizando ela aqui no nosso código, estou visualizando a partir da coluna parcelas. Então, entendido isso, vamos focar aqui no nosso código. Vou dar um duplo clique nesse objeto e ele vai servir para finalizar a nossa compra. Vou só subir aqui ao topo para mostrar para vocês duas macros que já estão aqui pré-definidas, porém já ensinamos em vídeos separados. Eu tenho uma macro aqui chamada Insere ID, que nada mais é do que ela vai inserir o ID, perfeito? Como o próprio nome já sugere. Nada mais é do que ela vai verificar a minha última célula preenchida e pega esse valor da minha última célula preenchida. Se a minha última célula preenchida for o meu cabeçalho, como é esse caso aqui, ó, eu não tenho nenhuma linha preenchida além do meu cabeçalho, então o meu Insere ID vai partir do valor de 0, ou seja, o meu ID, o meu contador, vai partir do valor de 0. Então 0 mais ele próprio é 0, e 0 mais 1, ou seja, o meu próximo ID para fazer o cadastro será o ID 1. Entendido isso? Vou tentar também localizar esse vídeo que eu ensino basicamente passo a passo essa macro aqui Insere ID, perfeito? Então eu também tenho aqui abaixo o meu Insere ID compra, pois eu vou estar trabalhando basicamente com 2 IDs. Um ID da compra, que vai se repetir obviamente, pois uma compra pode ter vários itens comprados numa mesma compra, perfeito? Então o ID da compra ele se repete. Já o ID ele não se repete, pois o ID que não se repete é o nosso ID que eu vou estar manipulando obviamente para fazer atualizações ou exclusões. Então, esse ID que não se repete, que é o nosso ID, que é a identidade da linha, ele está pegando os valores da coluna A. Observe aqui, ó. Já o ID da compra, ele vai estar pegando os valores da minha coluna B. Perfeito? Então, vamos tentar aqui localizar aqui por aqui mesmo o nosso objeto IMG finalizar. Então, vamos lá. De praxe, vamos declarar nossas variáveis. Vou chamar essa variável de X. Poderia ser qualquer nome que você queira e vou declará-la do tipo integer. Então, eu classifiquei aqui, ou seja, do tipo número inteiro. Uma segunda variável aqui, eu vou estar chamando ela de W e ela vai ser do tipo worksheet, ou seja, eu vou estar trabalhando com as propriedades da minha sheet, que nada mais é do que a nossa guia aí do Excel. E uma terceira variável, eu vou estar chamando ela de linha e ela vai ser do tipo integer. Lembrando que eu tenho poucos dados. Se você tiver bastante dados, a declare do tipo long. Como o próprio nome já sugere, ela armazena números longos, ou seja, grandes números. Então, basicamente, eu vou precisar apenas dessas 3 variáveis. E agora a gente vai setar a nossa variável W, que eu declarei agora há pouco, do tipo worksheet, e vou passar um valor para ela. A minha variável W vai ser chamar o mesmo que a minha sheets 1. Perfeito? Esse 1 aqui nada mais é do que esse carinha aqui, ó, a Plan 1. É a minha primeira guia aqui do Excel. Se eu estivesse trabalhando com a Plan 2, aqui eu informaria o 2. Não pelo nome Plan 2, mas sim porque é a segunda Plan aqui da posição. Perfeito? Então aqui, como eu vou estar salvando os registros na Plan 1, que é a minha primeira planilha aqui, observe, perdão, a minha primeira guia, então eu informo aqui o número 1. O segundo comando que eu vou precisar aqui é já o nosso conhecido, o it. Você que acompanha o canal já sabe perfeitamente que trabalhamos bastante com essa estrutura. Então o it quer dizer com quem? Com W. Esse W aqui nada mais é do que sheets1. Ou seja, o VBA entende que esse W aqui, agora nesse momento, a partir dessa linha de comando aqui, o W é o mesmo que sheets1. Ou seja, eu não preciso mais utilizar o nome sheets1 em mais nenhum momento aqui do meu código, pois o VBA é uma linguagem muito inteligente e já entende que W é o mesmo que sheets1. Então vocês já sabem que a partir desse momento, se eu colocar um ponto, eu vou ter acesso às propriedades da minha variável W, que nada mais é do que uma variável do tipo worksheet, ou seja, estou trabalhando com as propriedades da minha sheets, ou seja, da minha guia. Então vou colocar aqui o comando .select,
Ou seja, ele vai estar selecionando quem? A minha sheet1. E vou dizer que a minha variável linha, que eu declarei do tipo inteira, vai assumir um valor. Qual o valor ela vai assumir? Vai assumir o valor que estiver no meu ponto. Esse ponto, observe, já me traz as propriedades, faz referência à minha variável w. Então, ponto range, ou seja, o meu intervalo. E aí eu informo o meu parâmetro. O meu parâmetro será a nossa coluna A. E eu vou estar concatenando ela com o meu rows.count. Ou seja, eu vou estar contando as linhas da minha coluna A. Para quê? Para que eu saiba quantas linhas eu tenho preenchidas. Para que na primeira linha em branco eu faça o meu registro. Então, com esse comando aqui, basicamente eu estou fazendo a contagem das linhas do meu intervalo da coluna A. Ponto end, abro parênteses, xlup, ou seja, ele vai fazer essa verificação de baixo para cima. Fecho o meu parênteses, ponto row, ou seja, linha mais 1. O que quer dizer esse row mais 1? Ou seja, é a minha linha que ele fez a contagem. Para que eu não sobreponha ela, ele vai salvar no primeiro registro em branco. Ou seja, se eu não colocar esse mais 1 aqui, ele vai verificar que a minha última linha preenchida. E quando eu fizer um salvamento, ele vai acabar sobrepondo sempre a última linha preenchida. Coisa que eu não quero. Eu quero que sempre ele salve a partir da primeira linha vazia. Perfeito? Então, esse mais 1 me garante que sempre ele vai fazer a contagem das minhas linhas. E vai sempre acrescentar o contador de mais 1 para que eu salve na primeira linha vazia após a linha preenchida, perfeito? Então, em outras palavras, nesse momento ele vai salvar essas informações aqui na minha linha 2. Se eu não colocasse esse mais 1, ele ia salvar as informações aqui sobre o meu cabeçalho, coisa que eu não quero. Entendido isso, o que é que a gente faz agora? Agora eu vou estar chamando a minha variável, a minha rotina, e para que eu chame a minha rotina, eu utilizo esse comando call, que nada mais é do que uma chamada. Call, insere, aqui eu informo o nome da minha macro, insere underline id underline compra. Se eu tiver dúvidas o que significa essa variável, basta eu selecionar ela, clico no botão direito, clico em definição aqui com o botão esquerdo do mouse, e ele já vai me mostrar que rotina é executada essa nossa macro. Observe que o nosso cursor aqui do mouse está piscando aqui ao lado do D. Vou aproveitar e clicar com o botão direito do mouse, botão esquerdo e voltar em última posição para o nosso código. E feito isso, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar novamente a estrutura which para economizarmos código. Ou seja, vou estar trabalhando com o segundo which, ou seja, um which aninhado, um dentro de outro. E aqui eu vou informar o nome do meu objeto, que eu vou estar trabalhando agora com as propriedades dele, que vai ser o meu mi. Para facilitar aqui nossa digitação, eu insiro o mi.lstparcelas, que é o nome do nosso listbox. O nome do nosso listview. Aqui a gente está trabalhando com o objeto listview. Lembrando que esse arquivo pode ser adaptado para o listbox. Se você quer ver esse arquivo no listbox, utilize o campo comentário. Se tiver bastante comentário aí, em um outro vídeo a gente pode estar adaptando para o listbox. Então é o seguinte, nesse momento agora eu vou ter acesso às minhas propriedades do meu lstparcelas, ou seja, é o nosso listview. E que propriedades eu vou querer dele? Primeiramente, antes de eu pegar as propriedades dele, eu vou ter que verificar quantos itens tem adicionado neles, para que eu informe ao meu código o que eu quero salvar e o quanto eu quero salvar. Então, eu vou utilizar a estrutura for. Para quem já conhece o canal, já sabe que o for quer dizer para a minha variável x, que eu declarei do tipo inteiro. Ela vai iniciar do valor 1. Lembre-se que ela está inicializando o valor 1, não que ela tenha o valor 1. Ou seja, ela vai partir do valor 1. E o to quer dizer, vai até o quê? Vai até o meu ponto list itens ponto count. Ou seja, ele vai fazer a contagem dos meus itens listados do nosso listview. Entendido isso, eu vou chamar a minha segunda macro, que já fizemos aqui. É a nossa insere underline id. Ou seja, o insere underline id, se eu clicar aqui sobre ele, definição, nada mais é do que a minha macro que está capturando os valores da minha coluna A.
perfeito? E vai estar armazenando no meu objeto txt_id. Vou clicar aqui em última posição, voltei para o meu código. Esse carinha aqui está capturando os valores da coluna B e vai estar armazenando no meu objeto txt_id2, perfeito? Se eu clicar aqui sobre ela rapidamente, ó, veja que ele está armazenando no meu txt_id2 os seus valores. Então vou clicar aqui novamente, última posição. Você pode estar se perguntando por que você inseriu uma macro fora do laço for e outra dentro do laço for. Simplesmente, quando a gente executar o código, vocês vão entender muito melhor na prática. Mas aqui eu já adianto a vocês o seguinte: se essa macro está dentro do laço for, então toda vez que ele for fazer o laço, essa macro vai ser acionada, ou seja, ela nunca vai se repetir o comando anterior. Já essa que está fora do meu laço, como ele vai inserir um id no objeto, esse id vai se repetir a quantidade de vezes que eu executar aqui o meu laço. Acho que me entenderam. Mas na prática, com certeza, vocês vão entender bem melhor o que vai acontecer. Então, como o meu id da compra ele se repete, eu estou deixando ele fora do meu laço for. Já o meu insere id, que é o id da minha linha, ou seja, a identidade do meu registro, ele não pode se repetir. Ou seja, toda vez que ele fizer um laço, ele vai autonumerando. Perfeito? Se o primeiro valor é 1, o segundo é 2 e por aí vai. Então ele não se repete. O meu ID da compra, nesse momento eu não tenho nem um ID de compra. Ou seja, o meu ID de compra vai ser o ID 1. Se eu tiver 12 parcelas, por exemplo, o meu ID da compra vai ser o 1 repetido 12 vezes. Se o meu registro aqui tiver 12 parcelas, o meu ID, que é a identidade da linha, vai ser 1, 2 e por aí vai até o número 12. Ou seja, ele não se repete. Entendido isso, o que eu preciso agora saber é só pegar os valores dos objetos e repassar para minhas linhas e colunas da minha base de dados. Então, como é que eu faço isso? Vou utilizar o comando cells, não vou colocar o ponto, porque se eu colocar o ponto aqui, ó, como eu estou com outro it dentro de outro, se eu botar um ponto, o VBA vai entender que eu estou querendo trabalhar com as propriedades do meu list view, coisa que eu não quero. Eu quero utilizar as propriedades da minha cells, perdão, da nossa sheets. Então eu não vou colocar o ponto, mas se eu colocar simplesmente cells, o VBA vai entender que eu estou ainda querendo trabalhar com as propriedades da minha sheets W, perfeito? Observe que até ele me pergunta aqui o row index e o column index, ou seja, ele me pergunta a posição da linha e a posição da coluna. Bom, a posição da linha, a nossa linha aqui, ela é uma variável, então eu vou informar que ela é a nossa variável linha, que ela vai iniciar de um valor que ele vai armazenar por ele mesmo, ele vai capturar o valor, então o valor eu não sei. Porém, a coluna que eu quero que ele armazene o valor, eu vou informar o número da coluna, pois a coluna ela é fixa. Eu sei qual é a coluna que eu quero lançar a informação. Então eu vou informar a coluna 1. Então a minha coluna 1 da minha linha, que nesse caso aqui ela vai salvar na primeira linha não preenchida, que é a minha linha 2, vai lançar lá a informação que estiver no meu mi.txt underline id, perfeito? Então a minha primeira coluna, que é a coluna A, vai receber a informação do meu txt_id. Vou copiar só até aqui para sermos mais breves, Ctrl C, Ctrl V, e vou alterar aqui para 2, ou seja, nessa mesma linha, porém agora na coluna 2, que é a minha coluna B, eu quero salvar o que? Eu quero salvar a informação que estiver no meu txt_id 2. Entenderam a lógica? A terceira informação que eu quero salvar, que vai ser salva na coluna C, vai ser a informação, vamos verificar aqui, no nosso cabeçalho, vai ser a informação do intervalo de dias. Então eu vou copiar aqui a nossa estrutura, vou alterar para 3, e esse intervalo de dias, ele vai ser informado pelo meu mi.cmb dias. Perfeito? Esse é o objeto que lá eu informo o número de dias que eu quero parcelar a nossa compra. Vou alterar aqui para 4. Acho que vocês já entenderam. Eu vou repetir esse comando. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 11 colunas, ou seja, eu vou repetir esse comando 11 vezes, alterando sempre o número da coluna e, obviamente, mudando o nome do objeto. Então, vou acrescentar aqui o meu mi.txt underline parcelas, ou seja, na minha coluna 4, eu vou informar a quantidade de parcelas. Já na minha coluna 5, eu vou estar informando que eu vou estar querendo armazenar nela a informação que estiver no meu mi.listItens
nossa variável x, ponto. Na realidade aqui não vou usar o ponto, porque eu vou estar capturando o primeiro. Eu vou estar capturando aqui o primeiro valor da nossa coluna. E vou estar concatenando com a nossa barra invertida. E vou estar concatenando com a informação do meu mi.txt parcelas. Perfeito? Em outras palavras, é esse carinha aqui que vai me informar o número da parcela concatenado com quem? Concatenado com a quantidade total de parcelas. Ou seja, se foi parcelado em 12 vezes, vai aparecer lá 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12. Aqui no caso, se eu informar dessa forma aqui, eu estou pegando o ID, aquela coluna lá que está com o valor 0 do meu list view. Então eu vou alterar aqui só para a minha segunda coluna do list view, que é o meu primeiro subitem. Então vou botar aqui um ponto, subitens. E aqui eu vou formar a coluna do meu subitem que eu quero. O meu subitem 1, perfeito? Se eu colocar aqui dessa forma, para esse código também vai funcionar. Porém, visando um projeto futuramente, não vai ficar legal. Então vou colar aqui novamente e o que eu preciso é a minha segunda coluna do nosso list view, que no caso é o meu subitem 1, sendo que a minha primeira coluna é a minha coluna item. A partir da segunda coluna a gente já classifica como subitens do list view. Então o próximo comando aqui, vou só copiar essa estrutura já que eu perdi ela, vou colar aqui, botar 6. E na minha sexta coluna, eu vou estar querendo salvar a informação que estiver no meu mi.txt, underline, data, venda. Já na minha coluna 7, eu vou estar querendo salvar as informações que estiverem no meu ponto list itens, coluna x, ponto subitens. E agora eu vou capturar a minha quarta coluna do list view. Porém, eu vou informar 3. Por quê? Porque a primeira coluna não é o subitem, é o item, perfeito? Então, eu estou capturando aqui o valor da minha quarta coluna do list view, que no caso é o meu subitem 3. Aqui, para sermos mais breves, vou copiar essa estrutura aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V aqui novamente. Aqui vou alterar para 8 e aqui para 9. Ou seja, vou estar salvando as informações agora na coluna 8 e na coluna 9. E o que é que eu vou estar salvando nessas colunas? Vou estar salvando a informação que estiver aqui no meu subitem 4 e aqui no meu subitem 5, que basicamente é lá o valor da parcela e os juros, perfeito? E preciso mais de duas linhas de comando. Então vou copiar esse carinha até aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser a minha coluna 10, e o que eu vou estar salvando na minha coluna 10 vai ser o meu mi.txt, underline, total, venda. E por último, na minha coluna 11, eu vou estar salvando a informação que estiver no meu mi.txt, underline, valor parcelado. Então, esse comando aqui já está basicamente salvando essas informações. Basicamente, o que eu preciso agora, obviamente, é só colocar o nosso comando linha igual ela própria, mais um, para que ele autocremente, pois se eu não fizer esse comando, ele vai salvar apenas na primeira linha. Nas linhas abaixo, ele não vai percorrê-las. E o meu next, para fechar nossa estrutura for. E o nosso x só para eu indicar que eu estou fechando a minha estrutura for x, perfeito? Lembrando que esse x aqui não é obrigado a colocar aqui no final. Mas de praxe, eu oriento a você que sempre coloque. Vou colocar o comando que vai salvar a minha planilha após eu lançar essas informações para a minha base de dados. Então, vou colocar aqui o comando active workbook.save. Ou seja, como o próprio nome já sugere, estou salvando este livro. Ou seja, estou salvando o nosso livro ativo. Vou colocar uma mensagem para o meu usuário, msgbox. Posso botar aqui, por exemplo, compra realizada com sucesso. Fecho aspas duplas, já que é um texto, vírgula, VB, information, ou seja, vou utilizar aqui o símbolo de informação e vou colocar um título para minha mensagem. Aqui você bota a mensagem que você bem quiser para o título do seu programa. Vou botar aqui
Excel VBA. Reforçando que é muito importante que você deixe o seu gostei para que eu entenda que você quer a continuidade deste vídeo. E por último, basta eu fechar agora a nossa estrutura em Duit, já que abrimos ela. E vamos fechar a segunda, pois temos duas. Lembre-se que é um Duit alinhado. Então, caso não tenhamos digitado nada de forma errada, nosso código já está funcionando. Perfeito? Então vamos fazer o teste. Vou chamar o nosso formulário por aqui mesmo. Eu não coloquei lá o comando para desligar a atualização de tela e habilitar só no final do código. Ou seja, então basicamente você vai ver aquela tremedeira. Então vamos deixar que ela aconteça, depois a gente faz o ajuste. Eu estou dizendo aqui para o meu código, para o nosso programa, que eu quero que gere a parcela a partir de 30 dias. O número de parcelas eu posso ir digitando aqui, eu posso clicando aqui, ele vai somando, ou seja, ele vai adicionando parcelas, ou simplesmente eu posso selecionar essa informação e digitar aqui, por exemplo, 12, ou seja, eu quero que ele parcele em 12 vezes. Aqui os juros, eu informo um número qualquer, não tem problema eu colocar um número quebrado, e eu clico aqui e já informo a data da venda. E aqui eu digo o total da minha venda. Perfeito? Vou colocar um valor aqui maior, 1.600, ou seja, eu estou dizendo para o nosso programa que eu quero que você gere parcelas, 12 parcelas com juros de 5,5% sobre cada parcela, e essas parcelas sejam geradas a cada 30 dias. Perfeito? O total aqui da compra foi 1.600, porém vai ser gerado 5,5% sobre cada parcela, que aqui vai representar o total final após essa geração de todas as parcelas. Vou clicar em gerar parcelas, já gerou aqui. Observe aí. Observe que eu tenho uma coluna aqui escondida, que é o meu ID. Observe que o meu ID, ele basicamente é coincidente com o número de parcelas. Perfeito? Vou deixar aqui ele oculto, pois não vou estar trabalhando com ele. E vou clicar no finalizar. Cliquei. Ele me informou aqui que o método ou dados não foi encontrado. Vamos verificar aqui o erro que ocorreu aqui no nosso objeto. mi.txt txt, vamos verificar aqui, txt parcelas. Deixa eu verificar aqui, executar de novo. Agora sim, gerou o nosso código. Observe que ele deu aquela tremedeirazinha, executou o nosso código por trás do programa. Vou dar um OK e vamos verificar se ele salvou tudo de acordo. Observe lá que ele salvou o meu ID, ele não se repete, pois é a identidade da minha linha. A minha coluna B, que é o código da compra. O código da compra se repete, pois isso tudo aqui é uma compra só. O intervalo de dias, que eu informei que era 30 dias. A quantidade de parcelas, eu passo lá em 12 vezes. O número de parcelas, 1 de 12, 2 de 12. Observe que ele foi lá até 12 de 12, perfeitamente. A data da compra, o vencimento, ou seja, ele gerou 30 dias sobre cada parcela. Os juros que foi aplicado, o valor da parcela com juros de 5,5%, o valor que foi feita a compra e o valor final da compra, já aplicado esses 5,5%. Então, como ele ainda não limpa, e como você que já acompanha o nosso canal já deve saber fazer o comando para limpeza, fica aí dever de casa para você. Então, vou aproveitar aqui, já que ele está com essas informações, e vou botar aqui, por exemplo, 8 parcelas. E vou colocar aqui a porcentagem de 2%. E vou colocar um outro valor aqui, só para que você veja que ele já salva as informações na próxima linha em branco, perfeito? Vou clicar aqui em gerar parcelas, já gerou as minhas 8 parcelas, vou clicar no finalizar, e observe que ele está salvando lá, ó, já salvou no nosso banco de dados. Observe aqui que salvou a partir do ID 13 até o ID 20, ó, perfeito? E está lá o 1016, ó, perfeito? Então foi isso, lembrando que esse arquivo vai estar disponível aí para download. Eu peço a sua compreensão que quando ao clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma janela que nada mais é do que ele vai apresentar uma propaganda para você. Você vai clicar lá em Não Sou Robô. Ele vai gerar uma segunda janelinha, onde ele vai passar uma propagandazinha rápida. Vai perguntar se você quer obter o link. Você clica lá em obter o link. E ele vai informar lá o link para que você baixe o nosso arquivo. Então, por que isso? Porque eu preciso desse
encurtador para que apoie aqui o nosso canal, beleza? Então espero a sua compreensão aí. Caso você tenha dúvidas, podemos estar fazendo um vídeo especificamente ensinando como baixar agora os arquivos do canal. Mas basicamente é isso, perfeito? Então, até o próximo vídeo. Deixe o seu gostei, utilize o campo comentários para que eu entenda que você quer mais vídeos como esse. E valeu!